Olá, meu irmão, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Glórias ao nome de Jesus. É uma satisfação muito grande você que está aí do outro lado, acompanhando este culto, adorando ao Senhor junto conosco. Que o Senhor possa abençoar de forma grandiosa a sua vida nessa noite. Creio que Deus já está abençoando e eu creio que Deus vai continuar a abençoar. Amém? Nós estaremos ministrando nessa noite. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração que está baseado em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Nós vamos ler o versículo de número 3, o versículo de número 4, o versículo de número 12, a parte B do versículo 12. Nós vamos ler também o versículo 18, a parte B do versículo 18, versículo 19, versículo 24, versículo 29 e versículo de número 30. Amém? Diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Versículo 12, a parte B. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 18, a parte B. Se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Versículo 29 e 30. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, nós apresentamos diante do Senhor. Eu peço a ti, ó Deus, a tua bênção no decorrer, na transmissão da tua palavra, Senhor. Senhor, alcance cada vida que está no seu lar nessa noite, que está ouvindo, Senhor, a tua palavra, que está te adorando desde aqui, Senhor, através das canções, que o Senhor possa continuar a abençoar estas vidas e que estas vidas sejam alcançadas aonde elas estiverem, para louvor e para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de trazer essa palavra com um tema denominado como oração, uma arma eficaz. Quando nós pegamos o sermão de número 250 de um grande pregador que eu admiro muito, Charles Spurgeon, ele diz que, em uma das suas pregações denominada como Guerreai as Guerras do Senhor, ele diz que o nosso reino é espiritual e as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós temos lutas, nós temos dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. São tantas aflições que eu e você nós passamos, são tantas guerras que eu e você enfrentamos, que muitas das vezes nós não conseguimos passar por essas lutas, por estes momentos de fraqueza, por estes momentos de dificuldades, porque nós não utilizamos a arma correta para lutarmos. E a oração, ela é uma arma eficaz. A oração, ela é um dos meios a qual nós podemos travar as lutas.
batalhar diante das dificuldades, travar as aflições, lutar contra as nossas fraquezas. E eu gostaria de, nessa noite, caracterizar para você a oração de 3 maneiras. E a primeira delas é que a oração, ela é uma arma para o nosso relacionamento com Deus. A oração é uma arma para o nosso relacionamento com Deus. Quando nós falamos de relacionamento, relacionamento é algo que é fundamental na vida do ser humano. O relacionamento nas nossas vidas, ela surge desde muito cedo. Quando eu e você estamos lá no ventre da nossa mãe, ali já começa um relacionamento. Aquele momento em que a mãe passa a sua mão sobre a sua barriga, para sentir aquela criança dentro do ventre dela. Quando o pai, muitas das vezes, abraça a barriga da mãe, para ali beijá-la e ali acariciar, para transmitir um ato de afeto e carinho para a criança que está dentro do ventre dela. E muitas das vezes aquela criança, ela corresponde a este ato, se mexendo. Essa criança, ela corresponde a este ato, chutando, balançando os braços, e você vê muitas das vezes aquela ondulação no ventre da mãe. Isso por quê? Porque está tendo um ato de relacionamento. Os pais para com a criança e a criança para com os pais, mesmo quando a criança ainda está dentro do ventre da sua mãe. Mas essa criança, ela vem à luz, ela nasce, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo outros relacionamentos, são os amiguinhos no colégio, são os demais parentes, os avós, os tios, as tias, os primos. Depois, quando está mais adulto, vem os colegas da faculdade, do trabalho, enfim. A vida do ser humano está em volta do ato do relacionamento. E segundo estudos da área, nenhum homem sobrevive se não houver relacionamento. Imagine uma pessoa que não se relaciona. Imagine uma pessoa que não tem contato com as outras pessoas. Ela tende, com o tempo, a ficar entristecida e há um risco muito grande dela entrar em uma crise. Por isso que é excelente e é muito bom nós nos relacionarmos. Embora nos dias de hoje, por conta da crise que nós estamos passando, se relacionar está sendo algo um pouco difícil de se fazer. Mas graças a Deus nós vivemos em um tempo que, embora nós não consigamos nos relacionar fisicamente, pessoalmente uns com os outros, a tecnologia nos ajuda a mantermos este relacionamento. Porque o relacionamento, ele é algo importante para a vida de todo cristão, para a vida de toda pessoa. Imagine aquela situação, você chega num determinado lugar, numa determinada cidade, tudo é desconhecido para você, você não conhece ninguém, e ali você fica solitário. Eu falo porque há 8 anos atrás, eu e minha esposa passamos por essa experiência, quando nós mudamos aqui para Curitiba. Nós não conhecíamos ninguém. A minha esposa trabalhava de segunda a sábado, às vezes de domingo, e eu de segunda a sexta. Então pensa, aos sábados e às vezes aos domingos, eu precisava sair, eu precisava ver pessoas. Eu saía andando pelo bairro afora sem saber aonde eu ia parar. Por quê? Porque estar ali naquele ambiente, sozinho, não era algo que fazia bem para mim. Então o relacionamento é algo fundamental para as nossas vidas. E muitas das vezes eu ligava para os meus parentes lá no interior de São Paulo, para poder falar com alguém, mesmo que à distância, porque é importante nós nos relacionarmos. E quando nós pegamos a vida de Josafá, Josafá era um rei na região sul de Israel, conhecido como Judá. E a Bíblia nos ensina, desde o capítulo 17, quando ele ali inicia o seu reinado, a Bíblia nos ensina que Josafá era uma pessoa que se relacionava com Deus.
Tal era o seu relacionamento com Deus, que lá no versículo 3 e versículo 4, a Bíblia nos ensina que Josafá, ele andou nos caminhos de Davi, mas antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Josafá era um rei que se relacionava com Deus. Josafá era um rei que mantinha contato com Deus. E há formas de nós nos relacionarmos com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus investindo tempo nas Escrituras Sagradas. Nós mantemos um relacionamento com Deus através do jejum. Nós mantemos um relacionamento com Deus através da santificação, mas nós também mantemos um relacionamento com Deus através da oração, que é o objetivo, o objeto da mensagem dessa noite, a oração. Através da oração, nós podemos ter um relacionamento com Deus. E quando a Bíblia ensina que Josafá procurou ao Senhor e andou nos seus mandamentos, obviamente, ele procurava a Deus através da oração. E tal era o reflexo da oração, desse relacionamento na vida de Josafá, que a Bíblia nos ensina lá no capítulo 17, que ele separa alguns homens, entrega na mão desses homens a lei de Deus e fala: percorram por toda Judá, ensinando, anunciando a lei do Senhor por todo Judá. E aqueles homens saíram por toda a terra de Judá, anunciando a palavra, instruindo o povo, para que este povo também mantivesse um relacionamento com Deus. Outra prova disso é no capítulo 19, quando ali Josafá separa alguns juízes para julgar o povo, e ele diz assim, no versículo 7 do capítulo 19: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita a ele suborno. Para que uma pessoa instruísse pessoas a percorrer a sua terra, um rei, um homem que tinha abaixo de si um exército, que tinha pessoas para o servir, para que um rei se propusesse a pôr pessoas para que anunciasse a sua lei, para que levantasse juízes na terra e dissesse para eles que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Este homem precisava ter autoridade para falar isso, e alguém só tem autoridade para falar algo quando essa pessoa executa e é o primeiro a fazer aquilo a qual ele está pedindo para fazer. E Josafá, ele instrui: levem a lei, temam ao Senhor. Para ele dizer isso, é porque ele era o primeiro a se relacionar com Deus. Um grande erro das nossas vidas é pensarmos que através da oração, Deus, ele deve ser um mordomo fiel para nós. Estamos totalmente errados quando pensamos que Deus é o nosso mordomo. Deus não é o nosso mordomo. Deus, ele não tem obrigação de fazer algo ou nos entregar algo. Se ele faz pela tua graça e pela sua misericórdia já derramada, já investida, já demonstrada em nós através da pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Só que há pessoas que procuram um relacionamento, entre aspas, com Deus, no sentido de: vou manter o meu relacionamento com Deus até que Deus ouça a minha oração, até que Deus faça a minha vontade, até que Deus estabeleça a minha vontade, ou então supra a minha necessidade, e a partir daí, um abraço, Deus, até um dia, se o Senhor quiser. Há um equívoco muito grande quando nós nos relacionamos com Deus com segundas intenções. Deus com certeza é o Deus que supre as nossas necessidades. Deus com certeza é o Deus que nos dá força nas nossas fraquezas. Com certeza Deus é o Deus que nos ajuda em meio às aflições. E a oração serve também para isso, para nós despejarmos no colo dele as nossas aflições, as nossas necessidades. Mas antes
disso, há uma necessidade de nós nos relacionarmos com Ele em oração para o adorar, para o engrandecer, para um ato de gratidão eterna por tudo aquilo que Ele já nos fez. E uma coisa nós precisamos entender: não há nada em nós que possa suprir Deus, porque não há nada de bom em nós que pode supri-lo. Mas uma coisa é certa: um pouquinho de Deus que seja, já é o bastante, já é o suficiente para nos suprir e para nos suprir em tudo que Ele pode assim nos dar. Um pouquinho dele já é o suficiente sobre as nossas vidas. Você e eu, o mundo está passando por aflição. A sociedade como um todo está passando por uma situação que nós não gostaríamos e nós nem sabemos quando isso vai passar. Mas é neste momento que nós temos que estabelecer uma comunhão com Deus, um relacionamento com Ele através da oração. O próprio Jesus, ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, não há outra forma de nós nos relacionarmos, nos aprofundarmos mais no relacionamento com Deus, se não for através da oração. Muitas das vezes nós ficamos em um relacionamento superficial com Deus, sendo que Ele quer que nós nos aprofundemos ainda mais neste ato, neste relacionamento com Ele. E Josafá, ele tinha este relacionamento. Quando há o ato da oração, há o ato de se prostrar. Quando nós nos prostramos, é porque nós reconhecemos as nossas limitações e as ilimitações de Deus. E quando nós reconhecemos as nossas limitações e as ilimitações de Deus, é porque nós nos propusemos a procurá-lo através da oração. Calvino, certa vez, ele disse assim: a oração é uma arma, ou melhor, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Eu passo aflições, você passa aflições, e nós vamos continuar passando até a volta de Jesus Cristo. A questão é: como que eu vou lidar com essas aflições? Como eu vou lidar com esta fraqueza? Como eu vou lidar com esta dificuldade? Como eu vou lidar com esta situação que nós não sabemos o que vai acontecer ao final? Nós só podemos nos manter firmes, fortes e constantes à medida que nós nos relacionamos com Deus. A segunda caracterização que eu quero trazer para você a respeito da oração. Nós estamos falando que a oração é uma arma eficaz. Nós dissemos aqui que a oração é uma arma para o relacionamento, mas a oração também é uma arma para a guerra. Entenda uma coisa: se você entra numa guerra, você tem que utilizar a arma certa. Não adianta você entrar em um bombardeio com arco e flecha, fica desproporcional. Com certeza você vai ser atingido. E a oração, ela é uma arma para a guerra. E quando nós falamos de guerra, guerra é algo que traz um pânico muitas das vezes sobre nós. Às vezes, graças a Deus, nós moramos em um país que, por mais que tenha suas dificuldades, por mais que tenha as suas situações sociais, civis, que muitas das vezes nós não concordamos, mas somos privilegiados em morar em uma nação
aonde não entra em guerra contra uma outra nação. Dificilmente isso acontecerá. Diferente de outros países, aonde inclusive há irmãos nossos em Cristo, que residem em países aonde há constante guerra. Eu não sei qual é o seu sentimento, mas quando eu ouço que lá no Oriente Médio um país entrou em guerra um com o outro, em mim vem aquele pensamento: será que vai refletir sobre nós de alguma maneira? Será que isso vai respingar sobre nós de alguma forma? Imagine se isso é um sentimento meu aqui, em um país que não entra em guerra com outro país, quanto mais é o sentimento daquele irmão, daquela irmã, ou daquela pessoa que mesmo que não sirva a Cristo, mas ao saber que o seu país entrou em guerra, imagine o estado de pânico dessa pessoa. Imagine o estado de medo desta pessoa. E era exatamente como Josafá se sentiu. Porque no versículo 3 a Bíblia fala assim: então Josafá teve medo. Eu já tive medo. Algumas vezes eu tenho medo. E eu sei que algumas vezes eu vou ter medo novamente. Mas como a canção que foi cantada agora há pouco aqui, nós não somos mais escravos do medo. O medo é uma coisa que a qualquer momento pode vir sobre nós. Nós podemos passar pela questão do medo. Josafá, um rei sobre Judá, tinha súditos abaixo dele, tinha um exército abaixo dele. Este rei que se propôs a buscar ao Senhor, procurou o Senhor, estabeleceu a lei de Deus no meio do povo, instruiu os juízes que ele consagrou para que temessem ao Senhor. Este rei teve medo. Um governante teve medo. O medo é uma coisa que eu e você a qualquer momento podemos passar, podemos enfrentar. Mas a questão é: como que eu vou lidar com este medo? Como a canção, eu vou ser escravo dele, ou eu vou prosseguir, mesmo ele estando ao meu lado, no meu coração, eu vou me propor a buscar ao Senhor. O medo não pode nos dominar. O medo não pode nos submergir nele. O medo não pode nos tragar. Porque à medida que nós deixarmos o medo fazer com que nós imergirmos nele, sejamos engolidos por ele, a nossa tendência é a morte. E Josafá teve medo, mas ele não ficou parado tendo medo. A Bíblia diz: e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Você busca Deus nas Escrituras, você busca Deus em jejum, mas você busca Deus em oração. Ele não permitiu que o medo dominasse ele, por mais que ele ainda estivesse com medo, ele ainda buscou ao Senhor. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Está com medo? Algumas vezes eu sinto medo. Algumas vezes eu sinto medo. Mas é aí que eu me proponho a buscar ao Senhor. É aí que eu entrego nas mãos do Senhor a situação que está me causando medo e peço a Ele socorro. É o que eu e você precisamos fazer, pedir socorro. É uma coisa tão básica na nossa vida, é uma coisa tão básica, e eu confesso que eu muitas das vezes caio nesse erro. É uma questão tão básica na vida cristã nós orarmos, mas a gente acaba se envolvendo tanto com a situação, tanto com a aflição, tanto com a luta, tanto com a guerra, vamos nos deixando ela nos levar, que aquilo que é o básico, nós deixamos de lado. Mas quando nós caímos na real, quando eu caio na real, eu falo: não, eu preciso orar, eu preciso entregar na mão de Deus, e eu oro, meus irmãos,
coisas maravilhosas Deus já fez na minha vida, na vida da minha esposa, em nossa casa, quando nós deixamos o medo parar de nos engolir, mesmo que sendo sufocado por ele, nós nos colocamos a orar e Deus nos abençoou. Se propõe a orar. Paulo diz em sua carta aos Romanos capítulo 15, versículo 30, ele convoca a igreja ao ato da oração quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis, que combateis comigo nas orações. É por meio da oração que nós combatemos. É por meio das orações que nós lutamos. Porque a oração, ela é uma arma para a guerra. Ela é uma arma eficaz. Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 20, ele diz a respeito das armaduras de Deus. Ele fala sobre cingir-se com a verdade, ele fala sobre a couraça da justiça, ele fala sobre calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, ele fala sobre o escudo da fé, ele fala sobre o capacete da salvação, ele fala sobre a espada do Espírito, mas ao final ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. A armadura de Deus é primordial na nossa vida cristã. Mas, quando Paulo ele diz, com oração e súplica, sabe aquela cerejinha do bolo? Sabe aquele rubi que você ornamenta a armadura? A oração é isso, na armadura do cristão. Ela vem para ornamentar, ela vem para completar a armadura cristã. A oração, ela é fundamental, ela é essencial. Tanto que não só o rei reconheceu isso, mas o povo, porque no versículo 4 diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Isso me faz lembrar o que o salmista diz no Salmos 121, versículo 1 ao 2, quando ele diz: levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, meu irmão. É de lá que vem o nosso socorro, minha irmã. É na aflição que você está passando, que eu estou passando, que nós estamos passando. É a guerra que você está enfrentando. Entenda, a sua guerra, como a Bíblia diz, ela não é contra carne nem sangue. Não é contra a pessoa que está sendo usada para te afligir. Mas a situação em si, ela acaba se tornando uma aflição na sua vida, uma guerra na sua vida. E nós precisamos elevar os nossos olhos para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a salvação. A oração é uma arma eficaz. É uma arma eficaz para o relacionamento com Deus. É uma arma eficaz para a guerra. Entenda, entre na guerra com a arma correta. Não entre numa guerra de bombardeio com arco e flecha. A oração é um bombardeio. Amém? Você vai lutar e na mesma proporção ou acima dela, através da oração. Mas a oração, caracterizando aqui, ela também é uma arma para vitória. Versículo 12, a parte B, que diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aqui eu aprendo algo. Antes da oração, é necessário algo fundamental. É necessário eu e você reconhecermos as nossas limitações. É necessário nós reconhecermos a nossa dependência de Deus. É nós reconhecermos que Ele é soberano sobre todas as coisas e que nós dependemos inteiramente dEle e não totalmente de nós. Foi o que o povo aqui fez. Do versículo de número 6 ao versículo 12, é Josafá
orando ao Senhor. E para terminar a sua oração, ele nada mais diz: Senhor, não há força em nós. Nós não temos forças para resistir o inimigo, para resistir essa multidão que vem contra nós. Moabe e os amonitas, 2 reinos que se juntaram para guerrear contra Judá, para tomar a terra de Judá, para matar Josafá e todo o povo. E Josafá diz: Senhor, nós não podemos resistir a essa multidão, e nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão em Ti. Tenha o ato do reconhecimento. Pare de querer fazer as coisas do seu jeito. Pare de querer controlar a situação do jeito que você pensa que é o mais correto, do jeito que você pensa que é o mais certo. Mas dobre o seu joelho, apresente diante de Deus essa causa, essa situação. Talvez é uma situação na sua família, talvez é uma situação no seu trabalho, talvez é qualquer outra situação, essa situação que nós estamos passando, essa crise. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos pôr diante de Deus toda e qualquer causa. Eu tinha um péssimo hábito de dizer, inclusive até minha esposa me corrigiu nisso, porque tinha situações que eu enfrentava e eu não queria colocar diante de Deus, e eu tinha um motivo para isso, porque eu dizia assim, que aquilo que Deus ele fez por mim já era mais que o bastante, era mais que o suficiente, a morte de Cristo por mim. E eu me senti incomodado de orar a Deus por certas questões da vida, porque para mim o que Deus tinha feito já era o suficiente. E às vezes eu pelejava, patinava na situação, e passando por aquela situação, um dia ela falou assim: olha, você tem que orar do mesmo jeito. Deus ele fez, ótimo, o que ele fez é o bastante, é o suficiente, mas isso não quer dizer que nós não temos que entregar perante Ele, no colo dele, as nossas aflições. Uma coisa básica, meus irmãos, mas eu me senti incomodado de pedir algo além para Deus, e a partir daí eu comecei então a apresentar diante de Deus, e nós passávamos uma situação, e nós apresentamos diante de Deus. Irmãos, em pouco tempo, Deus ele fez um milagre. Em pouco tempo. E eu orava: Senhor, eu me sinto incomodado em te pedir isso, porque eu sei que o suficiente o Senhor já fez. Mas mesmo assim, eu quero apresentar, porque a minha família também está sendo afetada se eu não apresentar diante do Senhor. Em pouco tempo, meus irmãos, Deus ouviu as nossas orações. Por quê? Porque a oração é sim uma arma para o relacionamento, é sim uma arma para a guerra, mas ela também é uma arma para nós vencermos as situações que rodeiam as nossas vidas. E no versículo 15, nós vemos ali que o Senhor fala para o povo não temer, nem se assustar, porque era Deus que pelejaria contra o povo. No versículo de número 18 que nós lemos, o povo novamente agora se prostra a Deus, não para clamar, não para pedir algo, mas para adorar ao Senhor, porque era certo, havia convicção de que Deus estava sobre o povo. E no versículo 24, Deus então cumpre aquilo que ele falou no versículo 15. O povo chega na batalha, o povo chega ante a guerra, e eles não precisaram levantar nem sequer a espada, porque os seus inimigos já estavam postos por terra. Deus ele foi misericordioso com aquele povo. Aquele povo se propôs a orar. Aquele povo se propôs a buscar ao Senhor. Deus poderia ter feito sem o povo sequer ter clamado, claro, porque Deus é Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender a prática da oração. Quando nós vamos para Jeremias, capítulo 29, versículo de número 12 e 13,
Deus, através do profeta Jeremias, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Era necessário Josafá e todo o povo orar e clamar a Deus. Só assim eles encontrariam solução para a situação que eles estavam passando. E para terminar esta mensagem, eu quero aqui fazer menção a um pequeno trecho de uma canção muito conhecida e escrita há mais de 500 anos atrás por Martinho Lutero, denominada como Castelo Forte. E essa canção, ela diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. O Senhor, Ele luta por nós, mas é necessário nós nos prostrarmos em oração perante Deus. A oração é uma arma eficaz, eficaz para o relacionamento com Deus, eficaz para nós guerrearmos as lutas, as aflições, mas ela é uma arma para gerar vitória em meio às aflições. Se propõe a orar, se propõe a buscar, não deixe de fazer isso. É um elemento básico na nossa vida cristã, mas que muitas das vezes nós deixamos de lado e somos tragados pelas aflições e pelos medos, porque nós não nos propomos a orar. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esta palavra, nós somos gratos a Ti por essa noite, pelas canções que foram entoadas, ó Deus, que vieram Te adorar, que vieram fazer com que nós nos prostrássemos diante de Ti. Senhor, abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs que estão nos seus lares, que estão nas suas casas, Pai amado, passando por talvez aflições, lutas, guerras, dificuldades. Meu Deus, eu oro para que eles possam ser investidos de coragem, de força, de ânimo, para se proporem também a orarem, Senhor. Que a oração, Senhor, esta arma eficaz, esta arma para o relacionamento, para a guerra, para a vitória, Senhor, possa ser algo contínuo, uma prática contínua, um exercício contínuo na nossa vida cristã. Porque sabemos, ó Pai, que mesmo que o medo venha querer nos apoderar, Senhor, nos tragar, e assim as aflições nós passarmos, à medida que nós orarmos, Senhor, eu creio nisso. O Senhor nos dará consolo, o Senhor nos dará ajuda, o Senhor há de nos abençoar, Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo em meio às aflições e nos encoraje, nos fortaleça, nos dê enraizamento em Ti, na fé e graça, para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dê uma semana abençoada para você. Você que está em casa por conta do isolamento social. Você que está trabalhando em casa. Mesmo você que está trabalhando na empresa. Enfim, com seus filhos. Que Deus possa te dar graça, te dar força, te dar ânimo e possa te abençoar em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e que você possa dizer amém. Deus abençoe.